Fala galerinha, e aí como é que vocês estão? A gente tá dando continuidade aqui no nosso canal sobre as dicas de jogos, as dicas de games, né? O nosso jogando e aprendendo. Eu fiz um vídeo aí recentemente para vocês falando sobre o Assassin's Creed 2, que é um dos meus jogos favoritos, né? Que trabalha aí sobre o renascimento e tem continuidade também no Assassin's Creed Brotherhood e no Assassin's Creed Revelation. E hoje, para continuar falando sobre esses jogos que podem dialogar com conteúdos históricos, eu queria falar um pouco para vocês sobre o Assassin's Creed 3, que é o quinto jogo da série, né, e dá sequência aí nas histórias do personagem Desmond. Dessa vez, não vai ser ambientado no contexto do Renascimento, mas sim no contexto da chamada Revoluções Americanas, ou, como nós vemos em nossos materiais didáticos, a chamada Independência das 13 Colônias. O Assassin's Creed 3 ele foi lançado no ano de 2012, né? E aí vai ambientar naquela história, na disputa entre a Sociedade dos Assassinos, né, e os Templários. Esse jogo ele tem uma carga emocional muito importante, porque pela primeira vez na série nós temos um embate de será que os Templários eles de fato são os vilões ou eles de fato acreditam que estão fazendo a coisa certa. A gente vai ver aqui que essa ambientação étnica, né, também envolve esse nosso terceiro jogo, esse nosso quinto jogo da série, o Assassin's Creed 3. Passar aqui para vocês algum trailer, né, um trecho aí do trailer desse jogo, o jogo que é ambientado aí basicamente na região da América do Norte, de 1765 até 1783, tendo como principal palco a cidade de Boston e Nova York. O personagem principal do filme é o Connor Cady. O Connor Cady, ele é um indígena, né, um indígena americano, faz parte das tribos primitivas americanas, da tribo Mohawk, e ele tem aí como saga na sua série, né, destruir os planos dos Templários. O grande líder dos Templários nessa série é o seu próprio pai, né? E aí já começa o Reitan, e aí já começa um embate ético, né, dessa coisa da disputa do filho, que faz parte da Ordem dos Assassinos, com o pai, que faz parte da Ordem dos Templários. Eu não vou, mais uma vez, dar spoiler para vocês de como se desenvolve essa narrativa, mas eu queria falar sobre alguns pontos importantes. Já que a gente já falou aí duas vezes sobre esse ponto da ética dentro do filme, eu queria falar sobre o embate que existe, não só na relação entre pai e filho ao longo dessa série, como também da relação entre metrópole e colônia. A gente vai ver constantemente nesse jogo um diálogo sobre a influência britânica na América, no caso aí na América do Norte, no que viria a ser os Estados Unidos. Lembrando que nessa época não existia Estados Unidos, o que existia eram chamadas 13 colônias que hoje dá basicamente forma aí a 13 estados dos Estados Unidos, né, que posteriormente com a independência vai se formar aí com esse nome, Estados Unidos. Mas antes eram 13 colônias basicamente autônomas do Império Britânico, mas que tinham aí, autônomas que eu digo entre si, né, não havia uma interferência entre essas colônias, esses estados, mas havia sim uma interferência britânica, do governo britânico, dos ingleses, né, vão ser conhecidos aí como os ingleses, no trato colonial, na relação do mercado, na relação de impostos, na relação de trocas mercantis, né. A gente sabe que o século XVIII, onde se baseia o jogo, é um século de intensas revoltas, de intensas revoluções, né. O século XVIII ele vai vivenciar duas grandes revoluções na história da humanidade, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ambas aí influenciadas pelo Iluminismo. O Iluminismo ele traz para as sociedades contemporâneas alguns ideais que vão motivar aí uma oposição à monarquia, uma oposição às metrópoles. Então, dentro do filme, também há esse embate entre os colonos, entre aqueles nascidos na América, né, e os ingleses, aqueles que pertenciam à metrópole, aqueles autores da colonização inglesa. Então, esse embate aí também vai estar bem vívido no jogo, quase todo o diálogo. Vocês vão perceber aí uma relação entre esses dois mundos, entre esse mundo em disputa, acentuado aí especialmente pelo momento histórico vivido ao longo do século XVIII, da influência do Iluminismo, né? O Iluminismo ele traz contestações à ordem absolutista, à ordem monárquica,
presente na Idade Moderna, e o filme ele vai trabalhar, o jogo, ele vai trabalhar isso muito bem. Então quem tiver jogado aí, ou quem estiver jogando, ou quem quiser jogar, fique atento a esses diálogos. O iluminismo ele exerce uma grande influência nesse processo de independências e de revoluções, porque trazia para a mentalidade do mundo, especialmente ocidental, uma reflexão sobre liberdade, uma reflexão sobre igualdade, uma reflexão sobre disputas políticas, né? E aí a independência das 13 colônias é um ponto importantíssimo nesse processo, porque vai se iniciar aí, o processo de independência vai se iniciar na década de 70 do século XVIII, né? Em meados da década de 70, antes mesmo do processo de Revolução Francesa, né? Na verdade, no mesmo ano em que nós temos, na mesma década em que nós temos a Revolução Francesa, nós temos os ingleses reconhecendo a independência da Inglaterra. Esses ideais iluministas, eles foram levados para a América, né, através de quem? Através dos burgueses, através da elite colonial, através daqueles que tinham condições financeiras, que iam estudar, que passavam tempos na Europa, e esse contato com os europeus traziam os ideais aí iluministas. Eu fiz um vídeo recentemente e vou compartilhar aqui nos comentários para vocês, falando um pouco mais sobre o iluminismo. E é importante que alguns dos grandes personagens desse processo de Revolução Americana, como Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson, como outros autores, como o próprio George Washington, o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin, muito mais. Eles tiveram contato com esse pensamento iluminista e trazem esse pensamento iluminista para a América do Norte, para as 13 colônias. E são esses ideais iluministas que vão influenciar o processo de independência naquela região. E aí todo esse processo de independência, ele vai estar também ambientado na história. Essa disputa, esse embate do Conor Kenway, né, em relação aí à Inglaterra, em relação aos Templários, em relação ao seu pai, né, o Haytham, nós temos como todo pano de fundo para essa história o que? Os processos da Revolução Americana, os processos de independência das 13 colônias. Alguns dos grandes tópicos que nós vemos quando trabalhamos isso de maneira didática, né, como a lei do selo, né, que impôs aí para a colônia americana, para as 13 colônias, que toda carta deveria ter um selo real da coroa britânica, que esse selo era cobrado um valor altíssimo. Isso vai estar presente na história. É inclusive uma das primeiras cenas, né, quando o Conor ele vai para a cidade e começa a ver lá uma agitação inclusive causada pelos templários, que tem aí toda uma articulação dos templários em causar uma desordem, em causar um caos, para estabelecer uma ordem formada por eles ou dada por eles, né? Nós temos também como uma das grandes momentos do jogo a chamada festa do chá de Boston, né? O jogo é ambientado em Boston em determinado momento em Nova York, e basicamente o jogo começa em Boston. Então temos aquela passagem da história da independência da 13 colônia, em que os colonos fantasiados de indígenas, né, jogam fora o chá da coroa britânica, jogam fora o chá, causando um prejuízo econômico aí muito grande para os ingleses, né? E aí vai ter uma série de punições para os ingleses, para os colonos, por causa dessa atitude em retaliação causada aí pela coroa britânica, né? E esse processo de divergência tem a ver com uma questão econômica, especialmente com o que a Inglaterra sofria com as guerras contra a França ao longo dos séculos, né? E aí a cobrança desses ingleses para que os prejuízos econômicos fossem pagos pela colônia. E a colônia, inspirada nos ideais liberais, buscando aí concepções de liberdade, de igualdade, buscando aí o liberalismo econômico, que é algo que também vai surgir nesse momento, vai dar uma influência muito grande para a formação americana, para a formação norte-americana, né? Tudo isso também vai estar ambientado no jogo. O jogo ele vai contar com alguns personagens, né, reais. O Conor é um personagem fictício, mas nós temos dentro da história alguns personagens reais, como o Benjamin Franklin, né, que é esse nome aí do iluminismo. Nós temos também o George Washington, que vai se tornar aí o primeiro presidente dos Estados Unidos. Nós temos o Thomas Jefferson, né, responsável basicamente por boa parte da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós temos como personagem também o Marquês de Lafayette, que ficou conhecido aí como o herói dos dois mundos. Por que o herói dos dois mundos? Porque ele tanto lutou na Revolução Americana, tanto participou do processo da Revolução Americana, como também no processo de Revolução Francesa. Apesar de não termos um destaque ao Marquês de Lafayette na história, né, do jogo,
nós temos uma importância muito grande dos franceses no processo de independência das 13 colônias. Lembrando que os franceses, eles eram os grandes inimigos dos ingleses, né? E essa relação entre França e Inglaterra faz com que os franceses apoiem a independência das 13 colônias, né? Então há uma disputa histórica e política também relativa aí à participação francesa, né? O exército francês, uma parte do exército francês fez parte do processo de revolução, né? E isso também vai aparecer como um pano de fundo da história. Alguns momentos históricos também decisivos, não só como a festa do chá em Boston, mas também o massacre de Boston, que é uma ação da metrópole, uma ação inglesa contra os colonos. Nós temos a Batalha de Bunker Hill em 1777, que é uma batalha importantíssima para o início, para o desenvolvimento do processo de revolução. E nós temos aí o chamado Inverno do Valley Forge. O Inverno do Valley Forge, que ocorreu entre 1777 e 1778, é categorizado aí pelas grandes batalhas desenvolvidas pelo George Washington. George Washington, que foi o grande general, que foi o grande líder militar desse processo de independência. O George Washington, inclusive, vai estar como um dos personagens principais, né, da história. Há uma disputa entre templários para querer assassinar o George Washington, e o Conan é aquele herói que vai salvar o George Washington, vai participar dessas batalhas no Valley Forge, né, e vai fazer parte dessa ambientação histórica. Ainda na história, a participação e envolvimento da trama com o Congresso da Filadélfia. O Congresso da Filadélfia, que foi um momento importantíssimo para o processo de independência. Inicialmente os colonos, eles buscavam dialogar com a colônia para tentar controlar os abusos cometidos pela metrópole, os abusos cometidos pelos britânicos, né? Mas que ao ver que não tinha acordo, nós temos uma segunda versão do Congresso da Filadélfia que busca a independência. Essa segunda versão aí teve como grande articulação o George Washington, que vai se tornar o primeiro presidente, como a gente falou agora há pouco. É um dos personagens principais da história, um dos personagens principais desse jogo, do Assassin's Creed 3. Né? E vale ressaltar que, apesar do Congresso da Filadélfia ter acontecido ali em 1774, 1775, a gente vai ter aí quase 8 anos de intensas batalhas, de intensas disputas entre as 13 colônias e o Império Britânico, e só apenas em 1783, através do Tratado de Paris, que aí é o final do filme, na verdade é o crédito do filme, na verdade, que mostra aí toda a aceitação inglesa do processo de independência, e quando a Inglaterra de fato assina um acordo, o Tratado de Paris, que foi assinado na cidade de Paris, por isso que leva esse nome, vai reconhecer, a Inglaterra vai reconhecer a independência das 13 colônias, no caso aí já os Estados Unidos da América. Então isso também faz parte da história do game. Confesso a vocês aí como uma crítica que essa série do jogo, ela não fez uma amarração muito bem com a história, a parte histórica, com a narrativa do jogo. O jogo tem um desenvolvimento muito legal de batalhas, né, naquele estilo de batalhas do que era a batalha no século XVIII. Ele tem um desenvolvimento muito legal de jogabilidade, mas não há uma ambientação histórica, não há um envolvimento muito grande do público com a história. Então o que eu recomendo a vocês é vocês estudarem pelos seus livros, pelos seus materiais didáticos, o processo de independência das 13 colônias, estudar aí os momentos chaves, estudar o que foi a festa do chá em Boston, o que foi o massacre de Boston, o que foi o incêndio de Nova York, que também aparece na história, o que foi o inverno do Valley Forge, e vocês dialogarem com esses momentos históricos a partir do momento que vocês estiverem jogando. Então eu aconselho a vocês que vocês tenham uma leitura prévia sobre a independência das 13 colônias. Claro que o jogo, basicamente é lançado nos Estados Unidos e no Canadá, são acontecimentos que estão muito ligados à história deles, então talvez esse envolvimento não seja tão necessário para os estadunidenses, mas para a gente aqui que não tem esse contato muito íntimo, né, estuda isso, claro, na parte de história, mas não tem esse contato íntimo com a história da independência, não tem esse contato com esse embate entre as tribos indígenas americanas, né, e os colonos ingleses, né, e a colonização inglesa, é importante que a gente tenha uma leitura prévia sobre isso. Né. Confesso a vocês que não supera a minha relação com o Renascimento, com o Assassin's Creed 2, porque eu sou um apaixonado pelo conteúdo de Renascimento, e sou também um apaixonado pela trilogia Ezio, que para mim
é uma das melhores passagens da saga do Assassin's Creed. Mas é isso, né? Vamos mostrar que a gente consegue aprender e estudar ao mesmo tempo, né? A gente pode jogar aprendendo, a gente pode se divertir e aprender ao mesmo tempo. Confesso a vocês que o que eu mais aprendi sobre história, né? O que eu mais aprendi, o que mais me tornou apaixonado por história foram os livros, foram os filmes, foram os games. Então essa minha paixão por história, ela nasce dentro de um campo cultural. Então por isso que eu digo a vocês, vamos jogar aprendendo, vamos aprender jogando. Cheiro no coração e até o próximo vídeo também sobre Assassin's Creed. Será que você consegue adivinhar qual vai ser o próximo Assassin's Creed que eu vou trabalhar? Então deixa aqui teu comentário aqui no nosso canal, tentando acertar aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.